Amigos e amigas, vamos a mais um momento da liturgia da palavra, que eu transmito sempre de forma antecipada nos meus endereços digitais. Endereço geral, Paulo Roberto Maciel Maciel. Você vai ao YouTube, Instagram, Facebook, blog. Para ir direto ao Instagram, @Paulo Roberto Maciel 6 /. Neste vídeo, a liturgia é referente ao dia 25 de março de 2026, quarta-feira, solenidade da Anunciação do Senhor Jesus, dentro da quinta semana da Quaresma, no ano litúrgico A. A cor dos paramentos litúrgicos é branca, conforme eu estou simbolizando, com este lenço aqui no pescoço. E no rito nós temos a missa própria com o Glória, eu creio, prefácio próprio. Neste dia tem duas leituras, mesmo sendo um dia de semana, né, porque é uma solenidade. Eu sou o animador e leitor litúrgico da Igreja Central, Paróquia Central, em Colatina, no Espírito Santo. A primeira leitura é a leitura do livro do profeta Isaías, capítulo 7, versículos do 10º ao 14, e capítulo 8º, versículo 10º. Vamos à leitura, então, leitura inicial. Naqueles dias, o Senhor falou com Acaz, dizendo: Pede ao Senhor teu Deus que te faça ver um sinal, quer provenha da profundeza da terra, quer venha das alturas do céu. Mas Acaz respondeu: Não pedirei, nem tentarei o Senhor. Disse o profeta: Ouvi então, vós, casa de Davi. Será que achais pouco incomodar os homens e passais a incomodar até o meu Deus? Pois bem, o próprio Senhor vos dará um sinal. Eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho. E lhe porá o nome de Emanuel, porque Deus está conosco. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial é o Salmo 39, na Bíblia Vulgata, ou 40, na Bíblia de Jerusalém. Os versículos 7º ao 8º A, 8º B ao 9º, 10º e o 11. O refrão é 8º A e 9º A. Eis que venho fazer com prazer a vossa vontade, Senhor. Repitamos: eis que venho fazer com prazer a vossa vontade, Senhor. Sacrifício e oblação não quisestes, mas abriste, Senhor, meus ouvidos. Não pedistes ofertas nem vítimas, holocaustos por nossos pecados. E então eu vos disse: eis que venho. Eis que venho fazer com prazer a vossa vontade, Senhor. Sobre mim está escrito no livro: com prazer faço a vossa vontade, guardo em meu coração vossa lei. Eis que venho fazer com prazer a vossa vontade, Senhor. Boas novas de vossa justiça anunciei numa grande assembleia. Vós sabeis, não fechei os meus lábios. Eis que venho fazer com prazer a vossa vontade, Senhor. Proclamei toda a vossa justiça, sem retê-la no meu coração. Vosso auxílio e lealdade narrei. Não calei vossa graça e verdade na presença da grande assembleia. Eis que venho fazer com prazer a vossa vontade, Senhor. Repitamos: eis que venho fazer com prazer a vossa vontade, Senhor. Segunda leitura, leitura da carta aos Hebreus, capítulo 10, versículos do 4º ao 10º. Irmãos, é impossível eliminar os pecados com sangue de touros e bodes. Por isso, ao entrar no mundo, Cristo afirma: Tu não quiseste vítima nem oferenda, mas formaste-me um corpo. Não foram do teu agrado holocaustos nem sacrifícios pelo pecado. Por isso eu disse: eis que eu venho. No livro está escrito a meu respeito: e vim, ó Deus, para fazer a tua vontade. Depois de dizer: tu não quiseste, nem te agradaram vítimas, oferendas, holocaustos, sacrifícios pelo pecado.
coisas oferecidas segundo a lei. Ele acrescenta: eu vim para fazer a tua vontade. Com isso, suprime o primeiro sacrifício para estabelecer o segundo. É graças a esta vontade que somos santificados pela oferenda do corpo de Jesus Cristo, realizada uma vez por todas. Palavra do Senhor, graças a Deus. Agora é hora do Evangelho, escrito por São Lucas, capítulo 1, versículos do 26 ao 38. Glória a Cristo, palavra eterna do Pai, que é amor. Glória a Cristo, palavra eterna do Pai, que é amor. A palavra se fez carne e habitou entre nós. Vimos sua glória que recebe de Deus Pai. Glória a Cristo, palavra do Pai, que é amor. Repitamos: glória a Cristo, palavra do Pai, que é amor. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, purificai, Senhor, minha mente, meus lábios e meu coração, para acolher vossa palavra e que ela produza frutos na minha vida. Naquele tempo, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem prometida em casamento a um homem chamado José. Ele era descendente de Davi, e o nome da virgem era Maria. O anjo entrou onde ela estava e disse: alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. Maria, perturbada com estas palavras, começou a pensar qual seria o significado da saudação. O anjo então disse-lhe: não tenhas medo, Maria, porque encontraste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem porás o nome de Jesus. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai, Davi. Ele reinará para sempre sobre os descendentes de Jacó, e seu reino não terá fim. Maria perguntou ao anjo: como acontecerá isso se eu não conheço homem algum? O anjo respondeu: o Espírito virá sobre ti e o poder do Altíssimo te cobrirá com sua sombra. Por isso, o menino que vai nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Também Isabel, tua parenta, concebeu um filho na velhice. Este já é o 6º mês daquela que era considerada estéril, porque para Deus nada é impossível. Maria então disse: eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo retirou-se. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, purificai, Senhor, minha mente, meus lábios e meu coração, para acolher vossa palavra e que ela produza frutos na minha vida. Olha, vamos às explicações deste dia. O livro Igreja em Oração traz uma explicação sobre a anunciação do Senhor, porque muita gente fica na dúvida: a anunciação do Senhor, que solenidade é essa? Nem todos conhecem. Há católicos menos instruídos, mais instruídos, católicos que vão apenas à missa dominical, católicos que acreditam em Jesus como Deus e somente isso. Então nós temos que explicar. Há católicos de todo tipo. O centro da vida desses católicos é este, Jesus Cristo. Então vamos saber o que é a anunciação do Senhor, essa solenidade. A igreja sempre cercou de especial devoção os 9 meses transcorridos entre a concepção e o nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo. E foi assim que, a partir da data do nascimento de Cristo, chegou-se àquela de sua concepção. Cálculos medievais afixaram que o mesmo dia 25 de março
cálculos medievais afixavam para o mesmo dia 25 de março a data da criação do mundo e da crucifixão. Recriação do mundo em Cristo. Então, é uma nova criação a partir de Cristo. Mas o mais importante, certamente, é que pelo sim de Maria, toda a igreja é inserida no mistério da redenção. Então, há várias recomendações da Igreja Católica, né? Enfeitar a igreja para retratar a cena da Anunciação, né? Quando o anjo vai a Maria e anuncia que ela será mãe do Filho de Deus. Faz-se uma procissão das oferendas, e incentiva-se os fiéis a um tempo de meditação dos textos que integram a liturgia da celebração. E, em momento oportuno, é importante divulgar e incentivar a oração do Rosário, os atos de consagração a Nossa Senhora e outras formas de devoção mariana. Então, é a anunciação do Senhor Jesus, mas essa anunciação foi feita a Maria, a mãe de Jesus. Por isso também deve-se lembrar nesta celebração de Nossa Senhora, ok? Bem, vamos a mais explicações aqui no mesmo livro Igreja em Oração. Hoje estamos celebrando a aliança entre dois sim, o casamento entre Deus e a humanidade. Estamos celebrando o sim do Filho de Deus. Eis que venho fazer com prazer a vossa vontade, Senhor. Salmo 39, versículo 9. Em assumir, então, o sim do Filho de Deus, em assumir nossa natureza humana e entrar na história. E estamos celebrando o sim de Maria, que aceita acolher e possibilita tal entrada em nossa realidade corporal, na carne, como geralmente se diz. O sim do Verbo de Deus não é dissociado do sim de Maria. Ambos estão casados, né? É uma realidade sine qua non. Sem um não existe o outro, né? Ambos são indispensáveis para que a realidade da encarnação aconteça. Sem o sim do Verbo, não haveria encarnação, pois não haveria quem encarnar-se. Sem o sim de Maria, não haveria encarnação, porque não haveria quem a possibilitasse. Maria tornou possível, então, a encarnação do Filho de Deus, da forma como Deus quis. Ambos deram seu sim. O Verbo disse: eis que venho fazer com prazer a vossa vontade, Senhor. Maria disse: eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Lucas capítulo 1, versículo 38. O nascimento de Jesus em nossa carne é fruto dessa aliança de sims. E tal aliança já é o início de nossa salvação. A nós que hoje celebramos e contemplamos o mistério da encarnação, é feita por Jesus uma proposta semelhante. O sim de Jesus também nos é dirigido a fim de que consintamos que Ele venha habitar em nós, que encontre em nós sua morada com a disponibilidade que encontrou em Maria Santíssima. E o sim de Maria também nos é dirigido como modelo, exemplo e auxílio, a fim de que, sem medo, respondamos como ela e com ela: eis aqui, a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Então é um dia especial, dia de solenidade, e vamos esperar que muitos católicos possam comparecer, porque é um dia de semana, né? É uma quarta-feira. Às vezes nem todo mundo pode ir à missa neste dia, mas nós temos que ter essa expectativa, né? Jesus nasceu, foi anunciado, depois nasceu em Belém, depois teve que fugir
para o Egito. Olha aqui, Maria com Jesus no cavalinho, José abaixo. Então é uma história que trouxe a nossa salvação para outra vida depois dessa passagem efêmera pela terra. Vamos agora aos santos do dia. São Dimas é santo do dia 25 de março. Olha, tendo professado sua fé em Nosso Senhor, a história de São Dimas, hein? Para quem não sabe, São Dimas é aquele chamado bom ladrão. Então, ele estava no lado de Cristo quando Cristo morreu. Ele também foi morto na cruz. Era ele mais um outro ladrão. Dimas se arrependeu, o outro ladrão não. Foi soberbo, foi orgulhoso, foi ateu, por isso foi para o inferno. Enquanto Dimas foi para o céu e tornou-se santo. São Dimas, então, tendo professado sua fé em Nosso Senhor Jesus Cristo, na hora suprema da paixão do Senhor, mereceu ser reconhecido pela igreja como o bom ladrão. É o título que ele recebeu e até hoje nós falamos isso. Santa do dia 25 de março, Santa Margarida Cliterol, mártir, morreu em 1586. Foi mãe de família que escondia em sua casa os sacerdotes perseguidos. Isso aconteceu durante o reinado de Isabel I. Isabel I foi rainha da Inglaterra. Santa do dia 25 de março, Santa Lúcia Filippini, foi virgem e morreu em 1732 para promover a formação de jovens e mulheres, formação religiosa, né? Fundou o Instituto das Piedosas Mestras em Montefiascone, na Itália. Bem-aventurado do dia 25 de março é o beato Jaime Bird, mártir, morreu em 1592. Aos 15 anos, ele abraçou a fé católica e praticou a religião em segredo. Aos 19 anos, foi condenado e morto em Winchester, na Inglaterra. E sabe por que ele foi condenado e tornou-se mártir de Cristo? Porque ele se recusou a participar de uma liturgia herética, de uma heresia. Ficou fiel a Cristo até o fim. Bem-aventurado do dia 25 de março é o beato Plácido Ricardi. Foi presbítero e morreu em 1915. Foi um monge beneditino. Presbítero é o mesmo que padre. Foi um monge e padre, sacerdote. Ele se destacou pela vida de oração e incansável observância da regra, apesar de sofrer contínuas enfermidades. Bem-aventurada do dia 25 de março é a beata Josafata Virgem, que morreu em 1919. No Instituto das Irmãs Servas de Maria Imaculada, por ela fundado, dedicou-se a fazer o bem onde houvesse necessidade, em Chervonobrad, na Ucrânia. Chervonobrad, na Ucrânia. Shalom Adonai é uma expressão hebraica que significa a paz de Deus, é o que eu desejo para vocês todos. El Shaddai, também do hebraico, significa Deus onipotente, Deus todo-poderoso. Ele proverá aquilo que você deseja, se for para o seu bem. O professor e escritor de mais de 100 livros da Igreja Católica, Felipe Rinaldo Queiroz de Aquino, em seu canal no YouTube, onde responde as nossas dúvidas, diz que Deus pode nos dar uma dessas 3 respostas quando suplicamos algo, sim, não ou espere. Qualquer das 3 devemos acatar, afinal de contas vem de Deus, que é onisciente, onipotente, onipresente. E agora eu clamo Maranatá, como dizemos nós católicos, ou Maranata, como dizem nossos irmãos separados das comunidades evangélicas. Não importa a pronúncia, o significado é o mesmo. Vinde, Senhor Jesus. Um dia ele virá assim, na sua glória, no seu corpo glorificado. E nós também teremos os corpos glorificados se formos batizados, crermos em Jesus como Deus e nos arrependermos dos nossos pecados. São Paulo diz que o sofrimento de agora nem se compara com a glória futura que será revelada em nós. Olha, na volta de Cristo, aqueles que forem salvos terão uma experiência inexprimível, indizível, inefável, inexpressável, grandiosa. Acesse Paulo Roberto Maciel e leia a liturgia.